Já pensou você ser acusado de um crime, ser condenado à pena de morte, morrer e depois de 25 anos ser inocentado? Foi o que aconteceu com uma heroína chamada Joana d'Arc, que após esse feito foi considerada e declarada pela Igreja a Santa Joana. O ano era 1337. Nesse ano começava uma interminável guerra entre França e Inglaterra. A verdade é que não se tratava necessariamente de uma guerra sanguinária de luta corporal, mas do direito de ter um rei de nacionalidade legítima, ou seja, um originário da terra francesa. Naquele tempo, era muito comum ver franceses morando na Inglaterra e ingleses morando na França. Porém, por morar muito tempo em território vizinho, os ingleses tomaram posse de uma parte da França, mais precisamente o norte do país vizinho. Esse feito se deu devido a um tratado assinado em Troyes, cidade francesa, onde declarava Henrique V, o rei da Inglaterra, como dominador legítimo daquele território e população. Dessa forma, restou apenas a metade da França para o domínio do rei Carlos VI. Estava indo tudo muito tranquilo até a morte do rei Carlos VI. Como o país vivia uma monarquia, o que se esperava era que o filho do rei Carlos VI assumisse o trono francês no lugar do seu falecido pai. Mas não foi isso que aconteceu. Possuído por seu grande e temido poderio, o rei da Inglaterra, o Henrique V, chamou para si a responsabilidade e colocou seu filho para assumir o trono do território francês. E esse feito não caiu bem aos olhos dos franceses, que começaram uma revolução, porém sem muita força, já que poderia envolver suas preciosas vidas. O que aconteceu foi que após esse feito, a Inglaterra passou a dominar todo o território francês. As coisas pareciam se encaminhar muito bem para os dominadores ingleses. Apesar do barulho, não havia sequer um homem na terra francesa que se dispusesse a peitar o sistema criado pelos dominadores ingleses. Os reis pareciam tranquilos, porém, para a esperança do povo francês, aparece no fim do túnel uma luz chamada Joana d'Arc. Joana era uma camponesa, menina de família e criada rigorosamente nos princípios da fé católica. Naquele tempo, a religião era praticamente a lei da terra. Joana era uma menina comum como todas as outras da sua idade. Brincava, estudava e frequentava a igreja com seus pais. Porém, houve um acontecimento que mudaria os rumos de Joana e também da França para todo o sempre. Ocorreu que, aos 13 anos de idade, quando brincava com suas amiguinhas, Joana teria ouvido uma voz, e essa voz dizia a ela a seguinte frase: Ide, e tudo será feito conforme as vossas ordens. A partir desse dia, essas vozes acompanhavam Joana em todos os lugares onde ela estava. Dessa forma, ela se sentia encorajada e ordenada a fazer algo ou tomar alguma atitude, já que a voz era o seu suporte. Ela se sentia mais confiante quando ouvia essa voz, porque essa voz lhe passava segurança. Foi a partir dessa experiência que Joana ouviu a voz dizer em seu ouvido: é preciso expulsar os ingleses da França.
Joana se encorajou e partiu para Vaucouleurs, cidade da França, com o intuito de se encontrar com o herdeiro do trono, o famoso Carlos VII. Ao chegar na cidade, Joana foi recebida pelo capitão da guarda, e esse se convenceu dos argumentos de Joana e a encaminhou para falar com o futuro rei. Um dos fatos mais impressionantes foi que o rei tentou enganar Joana. Acredita-se que o rei duvidou do dom que Joana tinha, pois o rei vestiu um dos seus ministros de vestes reais, fazendo-o se passar por rei. Mas como Joana era guiada pelo Espírito Divino, ela ignorou o suposto rei e se dirigiu ao verdadeiro, que se encontrava do outro lado do salão. E ela lhe disse as seguintes palavras: em nome de Deus, sois vós o rei. Se fizerdes conforme eu disser, os ingleses serão expulsos e vós sereis reconhecido como o rei por todos. Impressionado pelo acontecido, Carlos VII sentiu que estava acontecendo um milagre e dessa forma ele, sem pensar, nomeou Joana como capitã do exército. O ano era 1429 e Joana tinha apenas 18 anos de idade na época. Joana não perdeu tempo e partiu para cima dos ingleses, os expulsando em nome de Deus. Porém, o que eles fizeram foi zombar da menina, duvidando da sua capacidade por ser mulher e ainda por cima uma menina. Foi aí que Joana ordenou o seu exército que avançasse para cima dos ingleses e os expulsassem à força do território francês. Os ingleses estavam ocupando aquele espaço já havia 6 meses. Porém, em apenas 3 dias, com as ordens da nova comandante, os ingleses foram expulsos de quase todo o território francês e um novo rei foi declarado. As coisas estavam andando muito bem, mas ainda havia uma pouca quantidade de ingleses no país. Esses poucos ingleses armaram uma emboscada com o intuito de capturar a nova comandante, e a execução para eles foram um sucesso. Eles prenderam Joana e a acusou de vários crimes que eram tratados como pena de morte na época, e os crimes eram herege e práticas de magia negra. Mesmo a moça insistindo que estava amando do Deus Altíssimo, não houve perdão para a mesma. O rei, que poderia defendê-la, estava tão ocupado que não pôde mover sequer um soldado para defender sua heroína. Dessa forma, Joana d'Arc foi condenada à pena de morte aos 18 anos de idade por defender a soberania do seu país. Para muita tristeza, ela foi amarrada e queimada viva. Muitos a acusavam de uma espécie de anticristo e por isso apressaram em terminar com a vida dela. Apesar de sua exposição para defender o seu povo, não houve ninguém que se oferecesse para salvar a moça. Joana d'Arc foi morta sem poder se defender de suas acusações, mas o assunto sempre era pauta em tribunais. O tempo passou, o rei assumiu seu trono e as coisas mudaram, mas a morte de Joana ainda era injustificável na visão dos franceses. Sempre alguém procurava pela justiça da moça. Foi quando ocorreu que, após 25 anos da sua morte, ela volta a ser assunto nos tribunais. O fato se deu após várias solicitações à igreja para que julgasse corretamente
suas acusações. E enfim, a igreja acatou as decisões e Joana é absolvida de suas acusações e declarada inocente. Todos os esforços foram válidos, mas para Joana nada adiantaria, já que sua vida nunca mais seria devolvida. Tudo parecia finalizado, mas a história de Joana d'Arc ainda teria novos capítulos e ela merecia. Aproximadamente 500 anos após, mais precisamente aos 16 de maio de 1920, o Papa Bento XV ainda não estava satisfeito com tão pouca honraria a Joana. Então, para eternizar a bravura da jovem, o Papa a proclama santa. Agora ela é conhecida também pelo título de Santa Joana. Joana perdeu a sua vida, mas cumpriu a missão. Os franceses conseguiram enfim se livrar do poderio inglês e até os dias atuais, Joana d'Arc é conhecida em todo o mundo como uma heroína, pois foi através dela que houve o fim das pretensões inglesas no território francês.